Graça e paz, irmãos. Estamos felizes nesse dia. Estamos completando 100 dias de leitura bíblica ininterrupta na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Já deixamos para trás 11 livros das Escrituras, estamos na metade do 12º. Então nós queremos agradecer a Deus por ter nos ajudado a perseverar nessa jornada. E hoje estaremos dando continuidade lendo 2 de Reis, a partir do capítulo 14. Então hoje iremos ler capítulo 14, 15 e 16 de 2 Reis. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e fazer a leitura bíblica conosco. Vamos ler. Capítulo 14 está escrito: No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ainda que não como seu pai Davi, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham morto o rei seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale de Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos cara a cara. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher de meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu a Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá. E viram-se cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos sucessos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como ele pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos sucessos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Lax, porém enviaram após ele até Lax, e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então edificou Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais.
No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também esse restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem desamparado, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou da mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos sucessos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel, que Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias seu filho reinou em seu lugar. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecólia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os mais dos sucessos de Azarias, e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, e Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos sucessos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, porque Manaém, filho de Gade, subiu a Tisra e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos sucessos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe tinham aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Síria, por cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Síria, e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos sucessos de Menahem, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaia, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaia, filho de Menahem, e reinou em Israel, em Samaria 2 anos.
e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele estavam 50 homens dos filhos de Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais sucessos de Pecaía e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel e Samaria 20 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Abel-Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azó, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais dos sucessos de Peca, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não se tiraram, porque cada povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E esse edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, os mais sucessos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, o rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me da mão do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou o povo para aqui, e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou o sacerdote Urias, a semelhança do altar, e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse a Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele lugar. Porém o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte.
E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra. A sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Uzias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa, e a entrada fora do rei retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, os mais dos sucessos de Acais e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou no seu lugar. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Assur, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Amó, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel que eles fizeram, dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam à roda deles, das quais o Senhor Deus tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença.
porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram de Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, e mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que mandou leões entre ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto a Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cutã fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os heveus fizeram Aniba e a Tartaque. E os sefavitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que o Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazendo segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a estes temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Então, terminamos a nossa leitura bíblica de hoje, e amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos dando continuidade à nossa leitura com capítulo 18, 19 e 20 de 2 de Reis. Então, queremos agradecer a Deus pela sua vida, que tem perseverado. Volto a lembrar, 100 dias de leitura bíblica ininterrupta, 11 livros e meio deixados para trás. Então queremos louvar a Deus por esse dia. Também lembrar você que já iniciamos o nosso curso de Teologia Sistemática. A semana passada tivemos a aula de introdução, já está postada no nosso canal de YouTube, Renildo Silva.
Então, você pode se inscrever no canal e acessar as aulas. A gente fala em inscrever, você pode acessar as aulas sem se inscrever, mas se você se inscreve no canal, sempre que for postado uma nova aula, você será avisado via celular ou qualquer outro tipo de palestra ou pregação que for dada e for postado no canal, você será avisado, a fim de que, se você tiver interesse de escutar, você só clicar lá no endereço que vier na postagem e ele vai redirecionar você para a mensagem que você escolheu. Então, já começamos, está postado a primeira aula de introdução e a partir dessa semana, toda quinta-feira pela manhã, estaremos postando a aula do dia anterior na quarta noite. E se você tiver interesse de aprender mais a respeito da doutrina bíblica, então seja um dos nossos parceiros lá de aula e esteja acompanhando não apenas a leitura bíblica, mas também a aula. Então, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim o permitir.